Você já tentou se comunicar sem falar nenhuma palavra? Já pensou em como é conversar com alguém só com o olhar, o corpo, as mãos? Pois existe uma forma de comunicação que é exatamente assim, que é a língua brasileira de sinais, a Libras. E hoje, pela primeira vez na história deste podcast, eu trouxe uma convidada muito especial para conversar comigo sobre o tema. A Débora Nieri, que é intérprete de Libras, está aqui do meu lado e vai contar pra gente que falar é muito mais do que apenas emitir sons. Mas antes da conversa com a Débora, eu quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim, por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos pro episódio, porque hoje no meu áudio longo, eu e a Débora vamos falar sobre comunicação através da língua brasileira de sinais, a Libras. Débora, começa me respondendo uma pequena coisa. Dá para falar demais em Libras? Sim, com certeza. Costumo dizer sempre que além de falar com a boca, eu falo com as mãos. Sim. E bem-vinda, Débora, tudo bem? Obrigada. Conte um pouquinho de você pra gente, como que você se tornou tradutora de Libras, há quanto tempo você trabalha com isso? O meu nome é Débora, sou professora tradutora de Libras há 11 anos. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo, comecei com a Libras, já era professora da rede estadual. Legal. O que você dava aula antes das Libras? Eu dava aula de filosofia e sociologia. Ah, bacana. E as coisas vêm acontecendo e sempre aparece uma oportunidade na nossa vida. Sim. É meio triste a história de como eu comecei. Ah, você pode compartilhar com a gente Claro. ou é segredo? O meu pai tem um primo surdo, que o nome dele é Gustavo. E eu vi acho que ele umas 2 vezes na minha infância. Certo. E não conseguia comunicação, eu era criança. Uhum. E no dia 6 de agosto de 2014, minha avó estava doente e ela infelizmente veio a falecer. E no velório da minha avó, o Gustavo estava lá. Sei. Com a esposa dele. E era uma noite bem fria e ele ficou sinalizando e eu falei, poxa vida, como que ele é o primo do meu pai e eu não consigo comunicação com ele. E a partir dali... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Há 11 anos atrás, 23. 23. Mais ou menos 22, 23 Você anos. já estava dando aula? Já dava aula já desde os 20 anos de idade. Fiquei 3 anos antes dando aula. Ali eu comecei. De imediato, eu achava que eu ia fazer um curso básico. Para conseguir se comunicar com esse primo. Na verdade, eu imaginava que eu não iria encontrá-lo. Tá. Mas eu imaginei, eu faço um curso básico para aprender somente o básico. Mas depois fiz o intermediário, o avançado e em seguida virou minha profissão. Entendi. Daí depois fiz a faculdade de Letras Libras, a pós, e já tem 11 anos que eu tô nessa área. Olha que legal, eu não sabia que tinham tantas graduações assim de Libras, né? Porque a gente vê até às vezes por aí, curso de Libras. Aí você acha que você vai sair falando, e não é assim, né? Porque a Libras é uma língua, tipo aprender inglês, francês, certo? Sim, o curso de Libras eu acho que ainda para iniciar ele é ainda o melhor. Tá. Porque é ali que a gente aprende. Eu entrei numa instituição em Sorocaba, que é no meio do surdo mesmo, e ali eu já comecei a aprender o básico. E com decorrência, acho que dos anos mesmo, a gente vai sempre melhorando, né? Sim. E existe então até faculdade, porque existe faculdade, por exemplo, português, inglês, português, espanhol, e existe português Libras. Sim, na verdade a gente fala letras Libras. Ah, letras Libras. Quando a gente faz a faculdade de português é letras, português e inglês. Então a gente é letras Libras. Eu já tenho a faculdade. Que bacana. E eu tô terminando a pós agora. Que bacana. Nossa, muito interessante, né? Eu não sabia que tinham tantas graduações assim, mas faz total sentido, Sim. né? E como você definiria comunicação a partir desse seu olhar de Libras? Eu achei interessante porque você falou, eu queria me comunicar com esse primo do meu pai e não conseguia. E como que, para você, o que é comunicação através desse olhar de professor e pós-graduando em Libras? Eu acho que é uma comunicação, ela é diferenciada, é uma profissão diferente. Não existe muitos profissionais na área. E é uma comunicação, ela é visual, que a gente fala com o corpo, com a expressão facial. Certo. Aí eu acredito até que com a alma. Olha. Porque a aluna que eu atendo hoje, se eu levantar a sobrancelha, ela já sabe o que eu tô dizendo. Olha, ela sabe se eu tô feliz, se eu tô triste. Às vezes eu não preciso nem sinalizar.
Eu tinha essa dúvida porque, por exemplo, quando a gente está falando da comunicação falada, com sons, a gente tem o tom de voz, que a gente fala mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar. E eu ia te perguntar mesmo se você pode contar um pouquinho pra gente como é, né, essa questão do dia a dia de Libras, porque eu acompanho algumas pessoas, eu tenho conhecimento super raso, mas é claro que nem perto do ideal. Então conta um pouquinho pra gente como é essa questão. É geralmente na expressão facial mesmo. Certo. Suponhamos que a gente inicia agora e faz o sinal errado, um sinal de feliz com uma cara de triste. Tá. Por mais que você errou o sinal, você tá com o rosto triste, então eles conseguir a comunicação. Então, às vezes, você nem precisa sinalizar. Às vezes é só com a expressão. Certo. Pelo menos é o jeito que eu utilizo mais, assim, que eu tenho muita afinidade com a aluna que eu tenho. Eu tô com ela desde quando ela estava no 6º ano da escola. E ela tá agora? No 1º ano do ensino médio. Faz uns anos já. Então a gente já sabe, a gente já se comunica. Existem alguns sinais caseiros que a gente utiliza, que não é a Libras, mas que a gente fala meio em código, tipo, como ela tá muito tempo na sala, tem uns amigos dela que conhecem um pouco. Então às vezes a gente fala alguma coisa, tipo, segredo. Que legal. E tem disso, né? Porque a Libras tem o alfabeto em Libras, né? Sim. Eu sei falar meu nome pelo alfabeto só. Só que tem os gestos que significam palavras específicas. E existem gírias, existem, igual você falou, esses códigos que vai se criando, né? Sim, na verdade o alfabeto, que é a datilologia, a gente quase não utiliza. Certo. Porque a maioria dos surdos não são alfabetizados no português. Nossa, que interessante. Um ou outro. Tem surdo que é alfabetizado. Sim. Que nem esse meu primo que eu iniciei, ele sabe um pouco do português. Sim. Mas a aluna que eu atendo atualmente não. Ela então sabe algumas palavras específicas. Entendi. Então, se for soletrar alguma coisa, pode ser que a pessoa surda não entenda. Quando a gente soletra, é como se a gente estivesse soletrando uma palavra no português. Entendi. Por exemplo, ao invés de eu falar casa, eu vou falar C-A-S-A. Sendo que existe uma palavra para casa. Entendeu? Né? Daí a gente já utiliza o sinal. A gente utiliza quando a gente não sabe o sinal. Tá. Então tem coisa, às vezes, na hora eu não sei o sinal. Utiliza a palavra. Sim. E funciona também, por exemplo, para coisas mais específicas, como nomes próprios, esse tipo de coisa? Sim, o nome próprio também. Quando a gente vai se apresentar, eu falo, meu nome é Débora, mas eu também tenho um sinal. Então você cria um sinal para o seu nome. Na verdade, quem cria é o surdo. A gente fala que é um batismo, que quem pode dar é somente eles. Olha que interessante. E não pode trocar nunca mais. O meu foi quando eu iniciei no curso, quem me deu foi um surdo chamado Lucas. E então eu já falo, meu nome é Débora, o meu sinal é esse aqui. Então quando vai falar da Débora na comunidade surda, eles já colocam aonde é o meu sinal. Mas aí é Débora, você Débora. Se tiver outra pessoa que chama Débora, é outro sinal. É outro sinal, porque cada um tem uma característica. Que interessante. E o sinal, eu ia perguntar isso, se o sinal tem a ver com alguma característica física ou emocional sua. Sim, geralmente eles utilizam cabelo. Se a pessoa dá muita risada, o meu é na boca por conta que eles falam que eu dou muita risada. Ai, que interessante, adorei. E daí cada um tem pela sua característica. De repente tem uma pinta. Entendi, que bacana. Nossa, interessante. É muito rico, né? Porque a gente fica pensando que comunicação é eu falar bem, é eu abrir a boca bem e a gente até tem essa questão do gesticular, mas como secundário, né? Quando a gente usa a fala. E quando a gente fala da Libras, parece que é muito mais amplo, né? Sim, vai muito além, A gente se comunica com o corpo inteiro. Sim. E não só para Libras, né? Para tudo, né? Com certeza. E você falou dessa questão de ter poucas pessoas. Como que você se sente trabalhando aqui em Votorantim? Não sei se você trabalha em Sorocaba, também em região, mas eu sei que pelo menos em Votorantim você trabalha com Libras. Como é que é? Aqui tem mais gente, menos gente? É mais difícil aqui no interior essa comunicação? Pessoas que falam Libras? Na cidade de Votorantim, como tem a Integra que é próxima, que é uma instituição de surdo, então tem bastante gente que conhece a Libras. Legal. Mas já fui intérprete em já fui em Salto de Pirapora. Esses 2 alunos que eu atendi conheciam Libras. Em Piedade a aluna não conhecia, porque era sítio. Então não tinha como ela vir. Difícil. Então daí era sinais caseiros. Fiquei 1 ano com essa aluna e foi difícil para mim, porque não era a Libras. E eu comecei a aprender o sinal caseiro dela, só que eu também não poderia esquecer que eu precisava saber a Libras, porque quando eu encontrasse outra, aquela não seria a língua oficial. Sim. E a Libras, ela é a língua brasileira de sinais. Sim, ela é brasileira, tem no Brasil todo, mas ela também é regional. Tá. Então pode ser que
você vai em outra região e o sinal seja diferente. Tá. Mas, no modo geral, os sinais básicos, comprimentos, essas coisas são iguais. Tá. Se eu for, por exemplo, para outro país, fui para os Estados Unidos, a língua de sinais é outra. Já é outra. Legal. E é muito interessante, né? Eu falo porque eu tenho estudado algumas línguas mais básicas, inglês, espanhol, e existem pessoas com mais facilidade para aprender línguas faladas e pessoas com mais dificuldade. Eu não me considero com muita facilidade. Para mim, por exemplo, o inglês é mais fácil porque desde muito jovem a gente consome músicas, filmes, enfim, tá mais nesse universo. Você diria que as pessoas têm mais facilidade ou mais dificuldade para aprender a Libras? Porque é uma segunda língua, né? Eu acredito que depende da pessoa. Porque eu não sei uma palavra em inglês. Tá. Nenhuma. Uhum. No início foi difícil para mim aprender a Libras, até por conta da agilidade das mãos. Tá. É rápido, né? É muito rápido. Mas, de um modo... Eu acho que o inglês seria mais fácil, como você mesmo disse, né? Todo lugar você encontra. Mas eu acho que é bem necessário aprender a Libras. Sim. Eu sou professora da rede estadual. Eu tenho um curso que a gente dá na eletiva, que é o Fale com as Minhas Mãos, já existe há 3 anos. Certo. Tem aluno que fala pra mim, poxa vida, a gente tá aprendendo inglês na plataforma. Sim. E a gente quer conversar com a Gabi e não sabe. A Gabi é sua aluna? A aluna. Certo. Então eu acho que deveria existir um curso para comunicação. Por que você vai saber o inglês e não sabe falar oi pro seu amigo do lado? Exato. Quando eu trabalhava com jornalismo na Gazeta de Votorantim, eu fiz uma reportagem com uma menina da acho que 6º ou 7º ano de rede pública de Votorantim, e ela começou a estudar Libras e já estava ensinando para os amigos justamente por isso, porque tinha um amigo na sala que era surdo e ela não conseguia se comunicar com ele. Eu acho que as histórias às vezes partem de caminhos semelhantes de porquê, né? Pessoas que escutam começam a aprender Libras. Então, eu acho que nessa faixa etária que você falou é o mais fácil para aprender. Certo. Chegou agora uma turminha nova lá na sala que eu fico, faz 4 meses, e as meninas já estão aprendendo a comunicar. Você acha mais fácil aprender Libras do que aprender um outro idioma? Inglês, francês, espanhol? Enfim? Então, pra mim, eu acredito que sim. Tá. Mas daí depende da pessoa, né? Uhum. Eu acho que pra mim, eu tenho dificuldade mesmo. Certo. E como que é? Porque na Libras você já disse que você usa a expressão facial, a intenção na hora de comunicar, que os gestos são rápidos. Uma pessoa mais tímida, quando a gente está falando com comunicação falada, geralmente ela fala mais baixinho, ela às vezes esconde o corpo para falar, quase que quer assumir. Uma pessoa mais tímida tem mais dificuldade em aprender ou falar Libras por ter que ter esse gestual mais amplo? Eu acho que dificuldade para aprender não. Tá. Mas quando a gente vai fazer uma tradução, principalmente que tem público num palco, você vai ter que estar lá na frente. Sim. E eu não sei se você vem reparado, mas acontece muito meme e na internet, de intérprete de Libras. Sim, principalmente em show, né? Eu já sinalizei um show de pagode e que geralmente fala, né? E as pessoas ficam vendo a posição que o intérprete fica para tirar foto. Então, se a pessoa tem vergonha... Verdade. E a gente precisa fazer a expressão. Não adianta. Sim. E eu percebo que na hora eles param para ver o intérprete. Como que o intérprete tá. E conta pra gente um pouco mais sobre essa experiência, porque, por exemplo, eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa que estava traduzindo um show da Anitta, que é funk, né? E, enfim, tem algumas palavras ali mais ousadas. Como é que é a sua experiência? Você falou que traduziu esse show de pagode. Como é? Você tem que entrar ali na vibe da música? Como é que funciona? Tem que entrar, não adianta. Como que eu vou sinalizar um show de pagode parada? Tá. E que nem funk, eu vi o vídeo. Uhum. E eram sinais figurados. Sim. Que era mais fácil do surdo entender. Certo. Então o intérprete foi corretíssimo, assim. Sim. Não, eu achei o máximo. Pelo menos o que chegou até mim, na minha bolha, o pessoal tava justamente exaltando o intérprete, porque deu um show mas mas você não pode ter vergonha em entender que faz parte da sua profissão e tá tudo bem. E é isso, tem que jogar. Que interessante. E conta pra gente, o que você diria que as pessoas ouvintes, as pessoas que ouvem, se eu usar algum termo errado também, você me corrija, tá? O que você diria que as pessoas ouvintes mais ignoram ou não percebem no ato de se comunicar no dia a dia, que você acha que você aprendeu aí com as pessoas surdas? Na verdade, os ouvintes, eles ignoram a comunidade surda por si só. Sim. Então, a todo tempo. Eu percebo, eu não sei, mas eu percebo que aonde eu tô, existe um surdo.
Certo. E é mágico, porque eu conheço muitos. Eu tava domingo num lugar, chegou um surdo. E ele falava, nossa, nunca vi. Porque daí ele se enturmou com a gente, ficamos até 2 horas da manhã. Olha, que delícia. E vamos eles até embora. E ele falava, nunca ninguém conversou comigo, nunca ninguém se preocupou. Então eu acho que é isso mesmo, a falta de interesse das pessoas em aprender, em deixar de canto. Ai, o mudinho, gente, não se usa esse termo, tá? O surdo não é mudo. E eles sempre falam, o mudinho, ai, não sabe falar. E eles deixam ali de lado e fica por ali. E as coisas não são assim. O capacitismo é muito grande. Muito grande, muito grande. E isso é um ponto interessante que você trouxe. Uma pessoa surda não necessariamente é muda. Ela pode ser surda-muda ou não. Na verdade, não, porque para ser mudo, ou não tem a língua ou as cordas vocais. Entendi. Eles só não falam porque não aprenderam não aprenderam a falar, não ouvem. É raro, então, a pessoa que não fala? Sim, porque a maioria dos surdos emite sons. Sim. Falam algumas palavras. Mesmo que eles não consigam ouvir, eles aprendem a falar algumas coisas. Olha que interessante. E quando você é uma pessoa que fala Libras, você consegue ter mais esse olhar e esse tato social para outras coisas também, né? Igual você disse da expressão facial, por exemplo. Às vezes a pessoa que é surda não precisa usar o gesto, igual você falou, só pela expressão facial ela consegue transmitir. Você falou que essa questão de levantar a sobrancelha você se comunica com a sua aluna. Como é isso? Tipo, vocês combinam um sinal ou você acha que a pessoa que trabalha com a Libras e fala Libras acaba criando uma sensibilidade maior para outras coisas que não são apenas a fala? Eu acho que já vem da gente mesmo. A gente fica muito tempo juntas, então tem coisa que não precisa ser sinalizado. Você é casada? Namorido. Então, se você olhar na cara do seu namorado, ele sabe se você tá bravo ou não. Sabe. É tipo, isso. É tipo isso, entendeu? Não é um combinado. A gente já sabe mais ou menos. Certo. Não é um sinal também. É a convivência, eu acredito. É porque existem até estudos que falam, eu não vou lembrar a porcentagem exata agora, mas se eu não me engano, é que o que você fala de forma com sons representa apenas 7% do que importa na comunicação. O resto é justamente os gestos, a comunicação visual, o tom até da voz quando você está falando. E as pessoas acabam não dando tanta importância para isso. São coisas que a gente, como ser humano, já percebe de forma intrínseca, né? Sim, até quando a gente vai... Até um xingamento, por exemplo, quando você fala algum palavrão que seja brincando e foi num tom de risada, a pessoa já entende. Sim. Que não é um xingo. Existem essas nuances nas Libras? Também. Tipo, dá pra usar sarcasmo com Libras? Tem alguns surdos que não conhecem. Tá. Mas a gente utiliza, sim, com certeza. Falar uma coisa brincando? A gente sempre usa o parece que bebe, tipo, parece pinga. Uhum. Pela minha comunicação, sim. A gente entende, nossa, tá doidão, entendeu? Entendi. Olha que interessante. E você falou isso, me surgiu essa curiosidade. Existem palavrões? Sim. Como é que é? Tem os palavrões em Libras. Eu, falar a verdade pra você, não conheço todos. Sim. Conheço alguns só. Mas existe, assim, como qualquer outra língua, né, falada. E o surdo, ele é bem discreto na questão do dedo do meio. Tem isso, né? O nosso dedo do meio não é o dedo do meio. Existe outro símbolo outro mostrar o dedo do meio. E porque eles entendem que se eles fizerem, os ouvintes vão entender o que eles estão fazendo. Então, para eles já essa coisa de, é só pra gente entender, não quero que os outros escutem ali como uma coisinha. Eu acredito que sim, porque eu mesmo utilizo a Libras para fazer fofoca em vários momentos do dia. Que delícia. Meu marido também é intérprete de Libras. Certo. E tem dia que esses dias mesmo, a gente foi pra praia e a gente tava querendo fazer fofoca em Libras. Que delícia. Só Libras? Porque daí ninguém entende. Acho que penso que a gente é surdo, mas tá tudo bem. Pode ser que aconteça, né? De um dia a pessoa saber. Eu adorei. Eu acho que a gente pode fazer uma campanha, assim, para as pessoas aprenderem mais Libras. Se elas não querem aprender, né, para conviver em sociedade, falar, aprenda Libras para fazer fofoca. Pronto, já é o suficiente. Que interessante. Mas realmente, você falou de que em todo lugar que eu vou tem um surdo. Acontece mesmo, né? Eu lembro de uma vez que eu fui acho que era na Marisa, uma loja de roupa do shopping,
e eu fui perguntar uma coisa e eu percebi que a pessoa, o atendente, era uma mulher, que a atendente começou a se comunicar com sinais. E isso faz tempo, eu era adolescente. E o sentimento de estar ali e falar, o que eu faço agora? É muito paralisante, pelo menos pra mim foi muito... Nossa, eu devia saber o básico, sabe? Se eu tivesse aprendido, sei lá, o básico no ensino fundamental, igual eu aprendi o básico de inglês, o verbo to be, pelo menos ali, eu pelo menos conseguiria sinalizar o que eu tô querendo, entender o que essa pessoa tá falando. Então eu acho que é uma questão muito importante, né, a gente ter isso nas escolas. Eu acho muito importante ter nas escolas, e que nem eu falei pra você, parece que todo lugar que eu vou realmente tem um surdo. Sim. E eu não sei se é porque eu procuro, na hora que eu vejo, eu já tá. Mas, e sempre quando eu tô no lugar, eu vou, me apresento e falo, se precisar de ajuda, conta comigo. Legal. No ano passado, eu estava no Nordeste, eu deitei na cadeira, falei, eu vou ficar bem quietinha tomando meu sol. Né, meu marido, o mais rápido possível, falou, tem 2 surdos ali. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, não vou ir, tô de férias, não vou. Falei, não vou aguentar. Não consegue, Fui mais lá. forte. Oi, meu nome é Débora. O meu sinal é esse daqui, vocês precisam de ajuda? Eles falaram que não, que acho que um deles escreviam. E essa moça é bem conhecida, por sinal, no Instagram, ela é digital influencer, ela é surda, ela é de São Paulo. E convidou a gente para sentar com eles, daí eu falei que eu ia ficar... Né? Porque senão eu ia passar o dia inteiro sinalizando, ou seja, eu ia ficar como se eu estivesse trabalhando. Sim. Mas parece que é todo lugar mesmo. Todos os lugares. Você falou disso, usar a Libras cansa, porque você está trabalhando com o corpo todo, cansa mais do que, sei lá, passar horas falando de forma com sons? Eu acho que depende da experiência também, mas se você falar muito, chega uma hora que o braço cansa, né? Tá. E se você vê o intérprete, eles vão trocando, eu não sei se é cada 15 ou 20 minutos. Tem uma regra pra isso. Geralmente eu faço sozinha, né? Eu fico das 2 às 9h15 da noite sozinha. Mas como a escola tem horário de pausa, por exemplo, aí fez professora explica atividade, agora é hora de fazer atividade. Então, daí tem dia que eu até brinco e falo, pelo amor de Deus, não vamos falar muito hoje, meu braço tá doendo. E minha aluna dá risada, dói o braço, não fala muito. E existe alguma coisa que você aprendeu com a comunidade surda sobre escuta, que mudou a forma que você se comunica quando você fala com outras pessoas que não são surdas? De repente, essa questão de prestar mais atenção no gestual, nas expressões, tem algo para esse lado? As expressões, com certeza, né? E você acha que antes das Libras você talvez não desse muita atenção para alguma coisa e agora você olha mais? Porque o corpo fala por si, né? E antigamente eu acho que eu não notava dessa forma. Mas eu acredito que hoje, nesse sentido, de prestar atenção até na postura que a pessoa está sentada. Certo. O corpo já fala se a pessoa tá nervosa, que nem eu tô aqui, ó, chacoalhando minhas pernas. É um momento diferente para mim. É uma postura, é uma expressão, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender, nós, pessoas que falamos, emitindo sons, temos muito a aprender, porque eu, como professora de comunicação e oratória, eu falo sempre isso para as pessoas, que você tem que prestar atenção em toda a pessoa, não apenas no que ela está falando. Me mata, por exemplo, quando você está falando com alguém, a pessoa está aqui no celular. A pessoa não está nem olhando para você. E olhar para a pessoa, principalmente quando a gente tem esse recurso visual, diz muita coisa pra gente, né? Até porque quando a pessoa está conversando com você e você está no celular, você está dividindo a atenção, então talvez o assunto não esteja interessante, ou talvez você não queria estar naquele momento ou naquele lugar. E eu acho que sim, o fato de olhar, conversar é diferente. Né? E tem alguma história, você contou da história do seu primo, mas tem alguma outra história nesses 11 anos que você trabalha com Libras, emocionante ou marcante na sua experiência como tradutora? Depois que eu aprendi, não tive mais contato com ele e é voltado a ele de novo, né? Sim. E um dia eu tava na festa junina e eu encontrei ele e o filho dele. Certo. O filho dele deve ter uns 16 anos e ele é Coda. Coda é filho de surdos, pais surdos. Tá. Ele é ouvinte. Ele dele é ouvinte, mas os dois pais são surdos. Isso, a gente chama de Coda, que o pai e a mãe é surdo e ele é ouvinte. Tá. E eu fui conversar. Oi, tudo bem? Sou sua prima, aprendi Libras por causa de você. E a partir desse momento, agora eu consigo ter um contato maior com ele. Certo. Às vezes, quando meu pai faz alguma festa, ele faz questão em vir
porque ele sabe que tem intérprete, e ainda fala, liga para os amigos, em chamada de vídeo, podem vir, a minha prima traduz. Então eu acho que a emoção maior foi essa, por eu ter reencontrado ele e hoje saber, e ele sempre me fala, você é a única da família que conhece minha língua. Nossa. Você é a única, e eu já saí no jornal 2 vezes da escola WPM mesmo, que Conexão WPM, eu acho que era o nome do jornal, contando minha trajetória. Eu sempre que sai, aparece o nome dele, eu mando pra ele, pra ele não esquecer que foi por conta dele, sim. E foi sobre ele, na verdade. E quando ele ficou sabendo, então, marcou ele, foi emocionante. Foi, marcou, ele ficou muito feliz. Muito feliz. Legal. A mãe dele me falou que quando ele conseguiu se formar no ensino médio, que já foi depois de mais velho mesmo, no dia não tinha intérprete. Nossa. Eu peguei e falei, porque você não me avisou? Daí ela falou, eu fiquei com vergonha porque é sua profissão. Daí eu peguei e falei, tudo bem, mas ele é meu primo, eu faria família, a interlocução pra ele. Sim. Mas, enfim, ele estava, não soube o que foi falado, mas ele se formou, conseguiu. Certo. E me surgiu uma dúvida aqui, quando você falou dessa questão de ser um filho que ouve de pais surdos. Como é, assim, para os pais? Não sei se você tem essa experiência, mas como é pais surdos educarem uma criança não surda? Eu acho que de início, para eles é difícil aprender o português, até porque já nasce falando a Libras. Daí dentro da escola, talvez a criança utilize a Libras de início e tem que aprender o português. Mas eu acho que ao decorrer dos anos, vai ficando tudo certo. E porque daí a criança acaba aprendendo português e já sabe a Libras e o próprio filho acaba sendo o intérprete dos pais. Entendi. Quando aceitam, porque tem uns que não gostam. Verdade. É. Mas aí, como que funciona isso? Tipo, igual você falou nessa situação, uma pessoa surda se formando no ensino médio, numa cerimônia. E aí? Hoje a gente tem o intérprete de Libras, que é a minha profissão. Quando não tem, como que funciona? Então, hoje já existe a lei, então existe. Então, hoje é lei. Tá. Hoje não existe um surdo dentro da sala sem um intérprete. Tá. Só se não achar o profissional. Sim. Daí, na cerimônia, a gente vai e faz a interlocução. Como que é quando vocês não conhecem uma palavra, por exemplo? Daí a gente usa a datilologia, que é o alfabeto. O alfabeto. Isso. Tipo, sei lá, falou de interface de som, vamos supor. Você não sabe qual é o sinal para interface de som. Daí, às vezes eu não sei, que nem essa palavra que você falou, eu não sei nem o que é. Você teria que me explicar. Essa caixinha aqui. Então, teria que me explicar, daí eu ia fazer um sinal de uma caixa, de som, barulho. Entendi. Tem coisa que eu adapto assim. Por exemplo, aí vou fazer um sinal de algum legumes que eu não sei. Eu faço sinal de salada, cortar o que parece. Sempre a gente consegue a comunicação. É lógico que quando a gente tá num teatro, a gente não vai conseguir improvisar. Sim. Mas no dia a dia, sim. No dia a dia é mais fácil. Quando eu tô fazendo uma interlocução num teatro, por exemplo, daí eu faço a datilologia, não tem jeito. Entendi. Você já fez, você já interpretou muitos eventos grandes? Como é que é? Aqui de Votorantim, bastante. Fiz esses tempos do Parque do Matão, eu e meu esposo. Teve da Cássia Eller, da Ari. Foi nota 1000, foi muito legal. Teve um também do cemitério, que eu fiz a Festa dos Vivos. Festa para os Vivos, eu tava lá também. A gente tá tudo nos projetos junto. Viu? Foi muito legal, né? Que legal. Foi muito legal. Bastante já. Que interessante. E para pessoa surda, é mais fácil... Eu acho que, pelo que você falou, eu já vou saber a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. É mais fácil a pessoa ler, de repente, uma legenda ou ver o sinal como intérprete? Eu acho o sinal com intérprete. Porque você falou que nem todos sabem o português. A grande maioria não conhece. Entendi. E os que sabem não conseguem fazer a leitura. Não é fluente. O intérprete é melhor. Eu acredito que o intérprete é melhor. E ainda quando é coisa que tem telão no fundo, que nem foi o Festa para os Vivos, que tava a minha imagem do lado, é o ideal. Porque o foco fica tudo junto. Você não precisa olhar no telão e olhar no canto que tá o intérprete falando. Você só olha num lugar só. Olha, que interessante. Eu acredito que seja muito melhor. O ideal mesmo. E fala uma coisa pra gente, como que é o nome do seu primo, pra mandar um beijo pra ele? Gustavo. Gustavo, um beijo, viu? Agora ela vai mandar pra você esse podcast também, porque você foi citada. Vou sinalizar pra ele. Fiquei muito feliz de saber eu não sei se ele sabe português, mas também temos ele conhece. As legendagens Gustavo em português. sabe português. Que legal, muito bacana. E
Pra gente ir encerrando, que dica que você deixaria para quem quer se comunicar melhor, principalmente em silêncio? Para nós falantes que queremos nos comunicar melhor sem ficar lá. Ai, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Por favor. Eu ainda incentivaria todo mundo a conhecer a Libras. Não pelo fato de ficar falando muito, né, como você disse. Sim. Mas eu ainda incentivaria. Eu gosto muito dessa profissão, né? Hoje Sim. É a profissão que sustenta a minha casa. Sim. É meu marido que trabalha e vive disso. E eu daria essa dica, vão aprender Libras. Bom demais. E se alguém quiser começar a aprender Libras, por onde começar? Eu acho que o melhor é fazer um curso de iniciante mesmo, um curso básico. Não começa pela faculdade, porque a faculdade os termos técnicos mesmo, não ensina os sinais. Entendi. E começar em um lugar que tem surdo. Por exemplo, no Shopping Ciane de Sorocaba. Eles se encontram muito lá. Verdade. E começa a se aproximar da comunidade, eles gostam também. Eles acham legal ter alguém também para ajudar eles. Tem algum curso específico, algum lugar que você indique? Eu fiz na Integra Surdos na época. Em Sorocaba? Em Sorocaba. Era muito bom com a professora Nayã. E agora o meu marido estava fazendo, ele finalizou no Somar, que é dela o curso. Legal. Ela é uma professora maravilhosa, também conhece Libras a vida toda e eu super indico. Tem alguma coisa online que você indicaria? Online o curso dela. Ah, o Somar é online. Ele é presencial, mas é online. Tá. Você faz um dia na semana. Como que as pessoas podem encontrar esse do online, do Somar? Tem Instagram? Eu acho que é Instituto Somar mesmo, né? Instituto Somar. Eles têm, na verdade, aulas ao vivo. Tem aula ao vivo. Aula ao vivo, não é só os vídeos gravados. Ah, legal. Aula Somar. Isso, Instituto Somar, então aulas ao vivo. Muito bacana. Tem mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui pra gente? Eu acredito que só. E eu acho que todo mundo que ouvir o podcast vai começar a ver de um outro lado da vida. Vai começar a perceber que existe sim uma comunidade surda muito grande, que na cidade de Votorantim tem vários surdos. E a gente começa, a partir do momento que a gente começa a se preocupar, parece que começa a surgir. A gente começa a enxergar, né? Entendeu? Enxergar, Sim. porque já tava. E eu sei também falar com surdo cego. Menina, como que é isso? É a mesma coisa aqui na Libras. Eu só não consigo entender como eles aprendem a Libras, já que eles não vê. Então, é isso que eu queria entender. Mas assim. se eles souberem do modo geral, eu consigo comunicação também. Mas aí como você faz o gesto? Eu pego a mão da pessoa e a pessoa segura na minha mão. Aí é com o toque. Com toque. Mas é o mesmo sinais que a gente utiliza na Libras. Só que a pessoa vai te tocando enquanto segurando. Você faz o sinais. Isso. Olha que curioso. Muito obrigada, Débora, pela sua participação, por todos esses conhecimentos riquíssimos que você passou pra gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito válido estar aqui hoje. Eu agradeço de verdade, de coração. Obrigada. Ai, obrigada por participar do projeto também. Só deixando aqui um adendo de que o projeto A Mulher que Fala Demais vai além desse podcast também, né? A gente teve ações em escolas. Lá no Instagram eu posto bastante sobre isso. E a Débora tá aqui participando comigo desse projeto. Obrigada por ter topado participar. E é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui. Débora, passa suas redes sociais, se você quiser, pro pessoal. O meu Instagram é @NiereDébora. Nieri Débora. Espero vocês lá, hein? Vão lá seguir o trabalho, seguir a Débora, seguir o trabalho dela, enfim. E se você quiser também, você pode me seguir nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Medium, @A Mulher que Fala Demais, pra gente conversar a semana inteira. Hoje eu fico por aqui e semana que vem eu volto com o último episódio desta temporada. Passou tão rápido, gente, já está acabando, mas eu não paro de fazer coisa, então vai ter projeto novo por aí que já tá engatilhado, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço. Tchau!